Fala pessoal, beleza? Franklin aqui da Genesis Car Service. O diagnóstico de hoje é uma Audi Q5, né? Ela é ano 2012, uma 2.0 TFSI. E o problema do cliente aqui é que o ar não funciona. A gente não tinha o funcionamento da ventilação interna, ela já não nem funcionava o ventilador interno, né? E a gente foi fazendo várias análises aqui, vários testes, enfim, trabalhando em cima da central, HVAC, que é a central do ar-condicionado, a Climatronic, o resistor do ventilador. E aí depois que você faz, no caso aqui o defeito, ele era a central, né? Ela teve um problema, teve que trocar. E aí você tem que fazer alguns ajustes depois, né? Às vezes até acontece de você fazer esses ajustes antes e voltar a funcionar, mas no caso a gente já descobriu que era ela que tinha um defeito. Né? Mas só para ensinar vocês aqui, alguns scanners fazem também, principalmente da linha de importados, né? Os nacionais são poucos que fazem, mas aí eu tenho um scanner, uma interface da própria VCDS, que é Volkswagen Audi, né? Ele ajuda bastante isso aí. Então, vamos lá, aqui é uma Audi Q5, né? Sistema Climatronic, né? Aqui seria a central dela. Seria essa frente aqui, né? A mesma que tá ali. E ela tem um código da peça e de arquivo, né? Então, para quem não sabe, ela tem o código da peça. E essa peça aqui, esse código, final AP aqui, ele tem um arquivo também inserido dentro, né? Então, o nome dessa central pelo scanner é a J255, né? E a unidade resistora que faz a alteração de velocidade da ventilação chama J126. Né? Então a gente enxerga não por isso aqui, enxerga pelo código que dá na central. Aqui não é só um resistor, é um módulozinho de comando também. Mas o defeito que deu foi essa unidade aqui, unidade de Climatronic. Mas quando você põe uma nova, você tem que ter um scanner dedicado. Quando fala dedicado seria o original, né? E aqui você vê que é o mesmo código da peça, né? 8T1-820-043AP, Climatronic, né? Geração 3, enfim, tem as nomenclaturas aqui. E aí, no caso aqui eu já apaguei as avarias, né? Geralmente ele dá avaria das portas, né? Das portinholas, posição frontal, posição superior, para baixo. E aí elas ficam descodificadas, ela não sabe a posição que tá. E aí nós temos que fazer a configuração. Então no caso aqui, ó, ela já identificou a peça, né? Ó. E aí a gente volta aqui. E nós temos que entrar aqui, ó. Eu já tinha visto as avarias, não tem mais. E aqui a gente vai entrar em ajustes básicos, né? Que é no item 4 aqui. Ajustes básicos. Esse ajuste desse carro vai ser o 001 e o 003. A gente pode digitar aqui direto. Sei que tem manuais para isso, tá, pessoal? Vou colocar subir aqui. Né? E aqui na frente aqui eu vou dar início. Quando der início, a unidade ela vai começar a operar. A chave está ligada, né? Ela vai começar a fazer as análises de posições superior, frontal, para os pés, vai ligar a ventilação e vai fazer algumas alterações e copiar e fazer um reset de todas as posições originais, né? Então a gente aciona aqui, ó, no ligar, ó, e ela começa a piscar ali, ó, já começa, se vocês ouviram o barulho, ó. Então agora está fazendo um reset ali, das posições. A Climatronic está copiando a posição de todas as portinholas de ventilação. Ele leva aí em torno de 1 minuto, mais ou menos, né? Aí, finalizou. Então ele já deu como realizado, tá vendo? Esse, geralmente, quando ele dá alguns códigos de falha, ele vai dar os nomes lá, né? Posição superior, fora do padrão, enfim. Aí aqui a gente retorna. Vamos lá, ajuste básico de novo. Tem outra posição que a gente faz. Deixa eu ver aqui. Que é o 003. Que ele vai inserir a central de novo para poder fazer um... Às vezes acontece de você pegar esses carros, às vezes fica muito tempo parado. E às vezes descarrega a bateria, enfim. Aí a central entra num modo de eco, vamos dizer assim, modo econômico, né? E aí você vai apertar aqui o botão, ele acende e apaga, o do ar-condicionado, né? Ele vai acender e apagar. E aí você não aparece o visor, não aparece nada. Aí quando fica desse jeito, se eu não me engano, o código, ele não tem letra na frente. Vai ser o código 030
23, se eu não me engano. Depois eu confirmo aqui. E aí o que acontece? Ele não funciona de jeito nenhum, porque ela tá em modo econômico, não vai entrar, não adianta, não tem o que fazer. Mas com esse scanner aqui ainda aqui offline, né, não tá online, tá? Ele consegue fazer. Né? Aí ele vai fazer esses ajustes aqui. A gente vai entrar no código 003 e vamos dar início aqui em cima, ó, ligar e desligar. Nesse caso aqui tem esse carro ligado. Tá funcionando. Aí você vai iniciar aqui, ó. Ele vai me dar os padrões, ó. A pressão do ar condicionado, vai me dar a temperatura externa, a corrente que está passando pelo compressor. E ele começa a fazer esses ajustes aqui, ó. E aí isso aqui gera, leva em torno de esse aqui leva em torno de 2 minutos. Aí depois que terminar ele vai apagar, né? Ele vai escurecer, vai ficar. Aí depois você vai só ligar de novo o ar-condicionado, você vai ver que a tela já vai voltar ao normal. E aí depois você faz os testes lá do compressor, se está gelando, aí carga de gás, né? Então aqui ele está me dando a pressão que está agora, né? A temperatura externa. Na verdade a temperatura lá do sistema de ar-condicionado, não a temperatura externa, a temperatura lá do sistema do ar-condicionado. Lá nos mecanismos, né? Aqui a pressão do ar-condicionado dentro do sistema. Né? A quantidade de gás gera 6,8 bar de pressão. Geralmente entre 6 e 8 é o suficiente para o carro funcionar, um carro desse tamanho, né? Esse carro vai em torno de 800 gramas, pelo que eu li no manual de serviço, né? E aqui eu já ajustes básicos. Depois a gente volta, verifica se tem algum defeito na memória e tal, alguma falha ainda, né? E aqui ele continua fazendo. Vamos lá, pessoal, tinha pausado o vídeo aqui, então finalizou, né? Ele já deu aqui como realizado. Quando finalizou, ele termina assim, ó, apagado. E aí você vai pegar, vai acionar, você vê que o ar-condicionado volta a funcionar. No caso as funções, né, temperatura e a velocidade, que no caso aqui funcionando vai até 12, e carro desligado vai até 7, para ter economia de bateria, né? E é isso aí. E aí, pessoal, o defeito desse carro aqui, ele era justamente essa unidade climatrônica, ela estava com defeito. Só que assim, não é só fazer um plug and play, não é só tirar outra e instalar, ela não funciona. Por que não funciona? Porque é um sistema de rede CAN, né? Então tem um sistema de rede aqui, comunicação de dados com todas as unidades, né? Um áudio desse aqui deve ter seus de 20 até 30 unidades trabalhando. O rádio tem uma unidade, né? Tem unidade para o painel, para as portas, tem o próprio módulo do motor. Então se não tiver, todo mundo não reconhecer esse cara aqui, ele não funciona. E aí o que aconteceu? Eu tive que trocar, tive que levar na Audi aqui mais próxima da minha região, porque quando você coloca, ele dá um código de modo de proteção ativa, ou seja, esse produto não é reconhecido no carro, o chassi não reconhece. E aí você tem que levar na Audi, só eles fazem esse desbloqueio. O VCDS não faz. Aí você pode tentar comprar o scanner, que é o mais novo, que é o ODIS, né? Volkswagen Audi ODIS, O-D-I-S, né? E ele, pelo menos o vendedor que eu falei, falou que dá pra fazer, mas eu não sei. O pessoal da Audi falou que é online, talvez não daria, mas enfim. Eu não arrisquei comprar porque de repente não ia valer a pena. Tá? Então quando você vai trocar essas unidades aqui, ela não vai funcionar, vai ficar apagada, tem que liberar o código de proteção ativa primeiro, para depois fazer todo o procedimento que eu ensinei aqui e ela volta a funcionar. Essa unidade aqui, que é a J126, ela tem 5 pinos, porém nesse carro só funciona 3, tá? Que é o positivo, que você lendo aqui de frente, ó, esse é positivo direto da bateria, linha 30. Esse de cima é um negativo, e esse aqui do lado do positivo, esse fininho, é um sinal PWM, né? Então, teste básico esse aqui, tá? Teste básico, isso aqui é muito fácil. Alimentação direta negativo, pulso PWM. Então, o teste para saber aqui é o seguinte, vai sair positivo, certo? Porque quem vai controlar o PWM negativo. Então vai controlar a velocidade, mandando pulsos negativos e controla a velocidade, né?
Então, quando estiver conectado no motorzinho, você vai ter 2 positivos. Por quê? Porque vai sair positivo, vai passar pela resistência do motor e voltar positivo. Se você testar sem o conector do motor que está aqui, motor ventilador interno, ele vai ter positivo só de um lado. Perfeito? Então, o teste é muito básico. Positivo direto, negativo, tem isso aqui, beleza. Tem que ver se tem pulso PWM. O pulso PWM quem manda é a unidade Climatronic. É ela que manda. Se tiver pulsando lá com a canetinha digital, né, ou com o multímetro que tem a medição de hertz, ou osciloscópio, que você achar melhor, você já sabe que aqui tá funcionando, tem alimentação e tem pulso. E aqui tem que sair positivo. Não saía tranquilo. No caso do meu não tinha saída de positivo, o defeito estava na central. A gente já colocou também uma J126, que é o resistor já usado no caso, né? Porque o novo é muito caro, então a gente conseguiu achar num preço bacana aí, né? E tá funcionando. Então essa é a dica de hoje aí. É um pouquinho complexo, dá trabalho. Todo o mecanismo está embaixo do porta-luva. Esse carro aqui no caso é blindado, tem um monte de sistema de multimídia instalado ali embaixo. Enfim, dá trabalho. Tem que tomar cuidado para não quebrar nada. Beleza? Mas a dica é essa aí. Ó, aqui só para efeito de curiosidade também, às vezes você não consegue medir com manômetro, né? Você vai na loja de ar-condicionado e os caras medem com manômetro analógico, né? Para saber que pressão que tá. Então aqui o próprio banco de dados, ele já dá para mim aqui ó, o compressor ligado, né? Aqui está funcionando. E eu tenho 630 mA, né? Tá em miliampere. O valor atual 0,630 e o desejado 0,630. Então tá dentro. Oscila um pouco. Ou seja, o compressor não está em curto, né? Então aqui você já faz um diagnóstico bom aqui, ó. Já matou quase tudo, né? Não está em curto, está funcionando, né? E a pressão está dentro. Precisa só verificar no manual se essa quantidade aqui está boa ou não. Porque o carro, eu sinto que está com a eficiência um pouco baixa. No caso desse carro aqui. Pode ser que tenha que ser mais essa pressão, né? Quem me dá essa informação aqui é o transdutor, né? Que é a gente chama de pressostato. No caso, esse aqui é um transdutor, ele é digital. Então ele manda essa informação, levava essa informação para a central, e a central informa aqui no scanner. Beleza? Então, o scanner ajuda muito para você não ter que ficar desmontando, colocando relógio lá, né? Para você ver qual a pressão que está no carro. Beleza, pessoal? Dica de hoje aí, Genesis Car Service. Vou colocar isso aqui no nosso canal aqui, e se precisar de alguma coisa, pode chamar aí.